Olá pessoal, vamos começar com nossas primeiras dicas de pintura, fazendo exercícios elementares, mexendo um pouquinho, misturando um pouquinho a tinta, diluindo para conhecer a sua consistência. E depois nós vamos partir para um exercício um pouquinho mais elaborado. Eu escolhi um dos gêneros da pintura, que é a paisagem, porque ele facilita o entendimento de uma série de elementos importantes para quem quer se tornar não só um artista para criar, mas ilustradores, técnicos, e conhecer a técnica eu acho que é importante nesse nosso início, nessa base. Então vocês vão conhecer um pouco da perspectiva atmosférica e aprender a preparar os fundos, que são áreas importantes para o trabalho de pintura, seja ela em grande escala ou em dimensões menores. Vamos aos exercícios? Então vamos lá, começando com a técnica da tinta acrílica. Ela é fornecida em geral em forma de tubinhos e é pastosa. Então vamos utilizar uma bandeja para poder preparar essa tinta para a pintura. O preparo da tinta não é que ela não venha pronta, ela vem. O preparo tem a ver com aquilo que você quer representar no papel. Você pega desde a tinta mais pastosa, pura, ela tem um poder de cobertura maior, só que ela desliza menos. Aí você vai acrescentando o diluente, no caso da tinta acrílica, a água. O diluente vai fazer com que ela deslize, faz com que ela corra com mais facilidade no pincel e você tem como trabalhar melhor a fusão entre uma e outra. Vamos escolher um gênero de pintura da história da arte que é bem fácil de ser executado e entendido as etapas com as quais nós vamos trabalhar. Aí estão os materiais. Então vamos começar com um exercício muito básico, que é preparar um fundo na forma do degradê, que é a mistura de uma cor clara até chegar na mais escura, sem que se perceba aonde ela começa e onde ela termina, essas tonalidades. Então vocês observem que só o pincel molhado já ajuda a diluir um pouquinho para que a tinta possa correr com mais facilidade no suporte. Então vou começar com a cor mais clara, que é um dos processos para fazer esse trabalho. É bom sempre invadir um pouquinho mais a área que você quer trabalhar. Aí eu acrescento um pouquinho da cor com a qual eu vou trabalhar este fundo em degradê, neste caso o azul. Aplico um pouquinho acima, na área que eu desejo, e antes que a tinta seque, eu já faço a mistura. Eu vou espalhando uma sobre a outra, que isso vai me dar a suavidade que, se caso eu desejar. E aí eu vou acrescentando a tinta mais forte até chegar na cor pura e no ideal que eu pretendo, que é a parte mais escura. É importante sempre misturar bem para que haja a harmonia entre elas. Então eu espalho e entre uma tonalidade e outra eu faço a fusão, simplesmente passando o pincel sobre elas. É importante observar que se eu estou com uma tonalidade mais escura, eu não vou até onde tem uma outra mais clara, senão eu vou invadir e aí vou perder a ideia do degradê.
Então, desta forma eu posso fazer com suavidade o meu degradê. Comecei do escuro para o claro, mas pode ser feito o inverso também. Eu posso começar do escuro e clareando. Aí vai depender do que eu quero, de como eu desejo fazer. Só que aí eu vou fazendo o inverso. Eu vou agora colocando cores mais claras. Bom, uma maneira de trabalhar também outros elementos, nesse nosso caso, uma coisa muito simples que é a nuvem, você coloca uma nuvem bem simples, sem que haja necessidade de avançar com umas sombras mais intensas, só usando o branco puro e diluindo no fundo do nosso suporte, nesse caso o azul. Importante lembrar que agora nós estamos tendo um pouco de noção de perspectiva. As nuvens que estão na parte superior da linha do horizonte, no caso, a linha do horizonte no nosso caso é aquela tonalidade mais clara. Elas ficam maiores e as que vão ficando embaixo menores. Isso dá a ideia de profundidade. Assim como se eu desejo fazer uma paisagem, a parte superior fica mais escura e a inferior, a parte de baixo, vai ficando mais clara, dando a ideia de que está mais distante. Para preparar uma cadeia de montanhas, né, é importante também observar qual é a cor que dá profundidade. O azul é a cor mais interessante para dar essa ideia de algo à distância, de longe. E aí você pega o azul com o branco, no caso para clarear, e um tom como o marrom, o ocre, o sépia, só para esfriar um pouquinho a cor, você faz com que os objetos, as coisas que estão distantes, elas tenham, você consiga essa sensação. Então é uma dica interessante e importante, que já começamos agora com a ideia de perspectiva atmosférica. É a cor sendo usada para dar a ilusão de perspectiva. Então essas manchinhas já caracterizam a ideia de montanhas ao longe, bem distantes, tons bem fraquinhos. Vamos então dar a ideia de chão, de terra. No caso, nós temos ali a linha da montanha que representa a linha do horizonte. Agora, de lá para cá, conforme ela vai descendo, ela vai ficando mais forte e mais nítida. Então, a partir da linha do horizonte é o nosso limite para subindo, vai ficando mais próximo. E descendo, a partir dela, vai ficando também mais próximo. Ela é o limite do que está mais distante. Então, o que está mais próximo, as cores vão ficando mais vivas, né? E os detalhes vão ficando mais acentuados. A dica do degradê está aí presente também. Você vai misturando um tom com o outro, se caso você desejar essa ideia de um tom uniforme. Escurecendo um pouquinho mais, nessa parte mais próxima, eu tenho mais a ideia de profundidade. Eu marco mais ainda o que está bem mais próximo do observador. Então aí eu tenho essa noção de profundidade com as cores.
Estamos colocando agora um pouco de sombra para dar a ideia de relevo entre uma superfície, que pode ser um rio, um lago, qualquer outra coisa assim, e a terra. Então, essa é a ideia de uma partezinha do barranco entre o limite da água e a terra. Conforme vai avançando, vai ficando mais embaixo, mais próximo de quem olha, ela vai ficando mais larga. Bom, se eu não quero deixar esse tom assim bem seco, né, bem em tons de terra, é simples, eu só preciso colocar as tonalidades que me agradam. Nesse caso, estamos colocando o exemplo de um gramado. Então, você pode sobrepor as cores até chegar naquilo que você pretende, naquilo que você gosta, naquilo que você quer fazer. Essa mancha já sugere um pouco de gramado, um pouco de verde nessa paisagem. Essas manchas que você coloca aleatório também sugerem aquelas moitinhas, aquelas concentrações maiores dos verdes. E aí vai a gosto você colocar da forma como você deseja. Bom, vamos ao primeiro elemento que pode acrescentar um pouco mais na nossa paisagem. Algo em primeiro plano, um elemento básico da natureza, né? Plantas, árvores. Então, olhem só, a parte de baixo ela começa um pouquinho mais grossa e conforme ela vai subindo, né, vai crescendo, vai ficando mais fina, vão formando os galhos e é lá na parte de cima que eles ficam mais finos, né, e onde irão ser colocadas as folhagens. O uso de outros pincéis ajudam bastante, no caso um pincel mais fino para as áreas mais finas. Essa é a base da tonalidade da árvore que você quer. Cada um vai escolher a sua, evidentemente. E aí é importante, para mostrar a ideia de profundidade, iluminar de um lado, né, e escurecer do outro. Isso faz com que a nossa figura, a nossa peça, dê ideia de tridimensionalidade. Quando está em primeiro plano, ela tem as tonalidades mais vivas, aparecem mais detalhes, o tamanho é bem maior. Se eu desejo fazer com que uma outra árvore apareça, só que à distância, eu só preciso clarear o tom que eu quero fazer, né, e diminuir o tamanho. Então, a tonalidade e a dimensão são fatores importantes para dar a ideia de profundidade também, de atmosfera. Sempre lembrando que, tomando como base um elemento, no caso essa primeira árvore, os outros objetos que estão à distância, que estarão com tonalidades diferentes, sempre em direção à linha do horizonte, que é aquela linha onde nós manchamos aquela montanha, que agora ela começa, se você observar, ela começa a ter essa sensação de distante, né? E a folhagem é muito simples, o tom, os tons de verde,
E não precisa fazer uma a uma, você faz manchas, e essas manchas, no conjunto, vão sugerir folhas. Dependendo de como você marca, de como você aplica essa tinta no pincel, vai dar a ideia do tipo de textura, do tipo de folhagem que você está colocando no seu trabalho. Misturar um pouquinho dos amarelos para dar a ideia do queimado. Também é importante da ação da luz solar sobre as folhas, quando elas são aplicadas em áreas diferentes. Elas refletem em tonalidades bem diferentes. E as que estão distantes, tonalidades bem clarinhas, como a gente está observando agora. Então é bem simples o exercício. É mais para conhecer o pincel, né, conhecer a tinta, e para conhecer tem que fazer. A base da árvore é bom sempre colocar um pouquinho de sombra e geralmente aparecem uma graminha, uma coisinha próxima a ela que enriquece também. Isso pode ser aplicado com o pincel de assinatura, o pincel mais fino. Você que vai determinar quantos elementos você vai colocar e como você vai fazer a sua figura, o seu desenho, a sua pintura. Né? Então, vamos colocar só mais um elemento e finalizar para que você complemente o outro lado. A ideia de uma pedra, por exemplo, que entra numa paisagem é simples. Um tom básico em que você coloca um pouco de azul com branco, né, para dar essa textura básica, e depois, com um tom mais escuro, você marca as áreas de sombra, né? Não esquecendo qual é o lado que vem a luz. Depois que marcar a área de sombra, dá uma esfumaçada para harmonizar os dois tons. E por último, um pouquinho de branco, que é a parte mais iluminada, e o trabalho que você precisa conhecer. Como exercício é esse. Complemente o outro lado e